Bom dia, povo de Deus. Eu tô iniciando essa live aqui para trazer paz ao coração dos irmãos e também dar alguma satisfação, né? Nos posicionar diante dessas situações, desses dramas que nós temos enfrentado aí. Nós temos visto notícias, né? Nós estamos vendo os infectologistas, os imunologistas, né? Nós estamos acompanhando com muita responsabilidade. Amém, irmãos? Nós sabemos que nós temos reuniões marcadas que são cultos oficiais. Como o pastor sabe que nós somos influenciadores, eu resolvi fazer uma reunião hoje de oração com toda a liderança, para que desta reunião a gente tenha um posicionamento. Eu tenho meu pensamento, né? Os idosos, aqueles que se sentem de repente um pouco mais frágeis, né? Ainda sentem incapazes de fazerem um culto ao Senhor, que ficassem em casa, que acompanhassem o culto de casa, mas nós não devemos, e partindo do meu coração, eu não pararia o culto, amém? Mas eu não quero apenas colocar algo no coração das pessoas, eu quero reunir o povo. Nós vamos estar em reunião de oração, porque é muito fácil, irmãos, a gente, com uma voz de persuasão, levantar uma questão e nos posicionarmos, mas é necessário também que o coração daqueles que estejam ao nosso lado estejam convictos, porque a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Nós sabemos que muitas pessoas que estão trazendo notícias, é claro que há verdade em tudo isso, nós estamos vendo, é inevitável, né? A gente está vendo a verdade. Então, nós sabemos que ela existe, nós sabemos que o coronavírus existe. E nós estamos vendo muitas pessoas sendo alcançadas. Às vezes você é jovem, você está em casa, está saindo e tem um idoso que está sendo infectado. Talvez você não sinta, talvez o vírus ele não cause reações no início. Acompanhando isso, nós estamos vendo que isso está acontecendo. Porém, eu quero pedir aos irmãos que espere até amanhã de quinta-feira, que nós vamos estar passando algo de um posicionamento debaixo de muita responsabilidade e muita oração, salvo nós continuarmos o culto. Nós teremos a liberdade de usar máscaras, nós teremos a liberdade de ter os acessos a alguns lugares dentro da dependência da igreja, com lugares para lavar as mãos. Fiquem à vontade quanto a isso. Amém, irmãos? Também, se nós dermos seguimentos ao culto, que é o que eu acredito, que é o que eu penso, tá, irmãos? Mas vou ouvir junto com os amados irmãos a voz de Deus, para nós sabermos o que vamos fazer. Daí, se nós dermos continuação ao culto, ouvindo então a voz do Senhor, fiquem à vontade aqueles que quiserem estar conosco, aqueles que quiserem cultuar. Nós não estamos fazendo essa live para entrarmos em discussão a respeito de que se devemos ou não, que é negligência às autoridades, porque Deus levantou as autoridades. Não, nós não estamos discutindo a respeito da fé, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 14 que alguns comem e outros não iriam comer. Alguns teriam fé para comer o legume, outros não iriam comer. Todavia, nós devemos acolher com amor os irmãos. Então, esse é o amor que nós temos pelos irmãos.
Porém, irmãos, quero dizer para os amados irmãos, que mediante a todas as ressalvas, as precauções que nós estamos tomando, né, nos prevenindo, o pastor de vocês não vai deixar de fazer o culto ao Senhor. Nem que eu esteja lá com algumas pessoas que queiram, né, porque ninguém vai estar obrigado aí. Não é obrigação, nós não estamos obrigando ninguém a cultuar lá na igreja. Porque eu não quero ser responsável, irmãos, pelo mal que chega aos meus irmãos. Mas também não quero ser indiferente aos que precisam. Indiferente àqueles que precisam ser alcançados. Porque nem tudo, nós sabemos isso da fé, sabemos que nem tudo vem através dos homens. Na verdade, tudo vem através de Deus. O salmista disse, o meu socorro vem do alto. Então, se nós estivermos em oração, se nós estivermos buscando, Deus pode ajudar essas pessoas para que eles tenham sabedoria para agir, tenham sabedoria para não se criar um desespero na nossa nação, né, a ponto de haver uma outra crise, né, a respeito disso, não apenas de mortandade, mas se é uma enfermidade que pode ser alcançada com uma vacina, né, que Deus dê sabedoria a eles. Mas olhando para a nossa nação, por exemplo, outras nações pararam, mas eles tinham condições disso. Será que nossa nação tem condições de parar? Nós não sabemos. Se a nação parar totalmente, pastor, parou totalmente, mas tiveram vida, depois eles resolvem o problema. Mas é o governo que vai responder o seu problema? Depois as nossas autoridades vão pagar as nossas contas? Mas eu não estou querendo me voltar, irmãos, apenas para uma visão financeira. Eu quero olhar na visão, na ótica de Deus, na ótica da fé. Então, às vezes, nós ouvimos apenas os nossos governantes e paramos. E depois, esses mesmos governantes, eles vão ter misericórdia de nós para que esse débito, essa dívida seja paga em vezes, em parcelas. Diminuir os impostos depois, devido à crise, porque nós caso não consigamos trabalhar. Então tudo é uma questão de boa consciência. Até mesmo Lutero, em um momento de peste bubônica, com irmãos feridos, como Zwinglio, por exemplo, ferido, né, necrosando por causa de uma enfermidade alcançada por uma peste que destruiu 1/4 da população. Houve momentos que a precaução, remédios, tudo que nos for colocado, nós devemos nos precaver, sim. Nós devemos nos ajudar, é algo coletivo. Eu não vou porque estou poupando um idoso, eu vou fazer isso porque eu estou guardando o meu próximo. Sim, mas a que nível isso? Nós devemos até mesmo deixar o culto. Porque eu acredito, irmãos, diante de Deus, aos olhos de Deus e aos olhos da fé, que quem sustenta a nossa nação é o Senhor. Mas ele disse, vigiai, orai e vigiai. Então nós vamos orar. É para vigiar, nós vamos vigiar. Vamos usar as máscaras, vamos usar todo o método de prevenção. Sim, vamos de repente, será necessário às vezes deixar os nossos idosos, porque são os mais alcançados, e eles vão usar máscaras. Vamos fazer. Mas será que devemos deixar o culto ao Senhor? E por quanto tempo isso vai acontecer? Talvez você fale, pastor, mas nós cultuamos em casa. Irmãos, os nossos pais na fé, os nossos apóstolos,
o nosso Senhor Jesus Cristo, ele parou, ele deixou de tocar no que estava imundo, ele deixou de andar, os apóstolos deixaram de enfrentar as bestas, feras, Nero, os perseguidores da igreja. Eu acho que nós enfrentamos coisas maiores do que o coronavírus. Não estou dizendo para que a gente seja relapso, não estou dizendo para que a gente seja negligente, mas estou dizendo para que a gente busque, ore, tenhamos uma resposta de Deus, e que não seja apenas uma influência de um líder ou outro, mas que seja uma convicção da igreja. Nós precisamos ser igreja. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor nos preparou. Se nós formos olharmos na história, 1907, 1910, John Graham-Lake, ele também enfrentou uma grande peste na África, que também tinha levado 1/4 da população. O que aconteceu lá, pastor? Ele ia em lugares onde os enfermeiros não iam, onde os médicos não iam mais. O valor alcançado por aquele povo para ir no meio das pessoas que estavam enfermas era um valor que o governo estava pagando absurdamente naquela época. John Locke abriu mão de muitas coisas disso para alcançar as vidas. Ele ia no meio dos enfermos, ele ia medicar as pessoas. Procure saber dessa história também. E ele não era alcançado pela peste. Deus usou aquele homem. Será que não é para esse momento também que Deus tem preparado a igreja? No meio de um desespero, a Althóser disse isso, no meio de um tempo de desespero, só uma igreja de coragem, só uma igreja corajosa. Eu não sei, vamos orar. Eu não quero ser a única voz no meio do nosso povo, mas nós vamos tirar um dia inteiro de oração. Vamos para a igreja hoje à noite. Não é obrigado, líderes, vocês não estão obrigados a estar lá comigo, mas todos vocês que tiverem, eu gostaria que vocês juntos orassem a Deus para que essa voz viesse aos nossos corações, que não seja um líder, que não seja uma pessoa, mas que seja algo unânime na igreja. Vamos buscar essa comunhão hoje em Deus para que Ele fale ao coração da igreja. E aí essa convicção não vai estar apenas em um líder, um sacerdote ou em um indivíduo, mas na coletividade da igreja, na universalidade da igreja. Vamos ver o que Deus tem para a igreja nesse tempo, porque se for a vontade de Deus que a gente se submeta às quarentenas, nós vamos fazer a live, vamos fazer os cultos em casa. Mas se for a vontade de Deus que a igreja, ela nessa hora se levante de uma forma missional e alcance o povo, alcance os irmãos, não deixe de fazer os trabalhos, não deixe de cultuar, não deixe de orar. Irmão, se por menos que isso nós paramos o culto, pastor, é um estado de pandemia, é um estado de calamidade, é um estado de que o governo tem mandado emergencial. Sim, eu entendo. Eu não quero que vocês pensem que o pastor está aqui negando isso, que o pastor está obscurecendo essa verdade. Eu entendo e respeito vocês, nosso povo, respeito as opiniões diferentes, respeito vocês. Mas eu quero ouvir a voz de Deus, para eu saber como igreja, hoje, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Não vai ser, irmãos, a voz dos homens, não vai ser a voz de um governo. O governo também, na época de Misael, Azarias e Ananias, disseram que eles tinham que se prostrar aos toques das trombetas, aos toques dos pífaros, dos instrumentos, diante de uma imagem. Mas eles não fizeram. Foram lançados na fornalha, sim, foram, mas o quarto homem da fornalha estava com eles. Eu acredito no poder de Deus e não quero negligenciar a nossa realidade. Quero ser um homem que tenha fé, uma fé racional, porque a fé e a razão andam juntas.
O Senhor disse, eu não vos dei um espírito de covardia, mas um espírito de coragem e moderação. E moderação é equilíbrio. Tenho certeza que o pastor não vai ser um desequilibrado, mas a fé é loucura para muitos. Então tem gente que não vai entender. E nós vamos receber todos, até aqueles que não entendem. Mesmo no nosso meio, Deus não nos levantou para julgar aquele que não come ou aquele que come. Deus não nos levantou para condená-los, mas para amá-los, para abraçá-los. Se você e Deus nos dá uma direção, e você, irmãos, e os irmãos, alguns dos nossos irmãos entenderem que vai ouvir ficar em casa, nós vamos continuar amando, nós vamos continuar abraçando. Não quero que isso seja uma divisão também na igreja, entre eu fui aquele dia e eu sou o melhor. Não existe isso, não existe isso. Nós não somos nem melhores e nem piores, nós só ouvimos a voz. De repente, essa pessoa, por ela não alcançar esse espírito, não alcançar essa fé, ela pode, por falta desta maturidade ainda, porque é um processo, ela é processual, isso pode afetá-la. Mas nós estamos livres, pastores, de sermos afetados por causa da nossa fé? Não, Zwinglio foi alcançado. John Granlike não, Lutero não, mas Zwinglio foi. E ele teve que conviver e lutar com aquela enfermidade e depois foi curado. Então uns podem ser alcançados mesmo tendo fé, mas que isso não traga dúvida ao vosso coração, que isso não diminui a fé de vocês, porque fui alcançado. Porque crente não pega enfermidade. Pega sim. Mas mesmo enfermo, quantos homens não deixaram de pregar a palavra, de serem testemunhos? Homens que tiveram câncer, homens que tiveram coração grande, homens que ficaram cegos. Então a enfermidade pega. Nós não temos que sermos negligentes. Nós não podemos ter uma fé ignorante. Nós entendemos que podemos. E os irmãos precisam entender isso. E se isso acontecer, pastor? Se acontecer, Deus também permitiu que a igreja também fosse alcançada. Se olharmos para a fé, no lugar onde tinha peste no Egito, não tinha peste no meio do povo de Deus. Então, se for a vontade de Deus nos livrar, Ele vai nos livrar ilesos. Mas se for a permissão de Deus que até a igreja seja alcançada, a igreja vai ser alcançada pelo vírus. Mas mesmo assim, se Ele livra, não foi o que disse os 3 meninos na fornalha? Se Ele nos livrar, Ele é Deus. Mas se não, nós não vamos nos prostrar, porque Ele não deixou de ser Deus. Então, irmãos, eu estou aqui agora, aqui no meu lugar de devoção, de devocional, buscando ao Senhor. Mais tarde nós estaremos juntos, todos os líderes. É um convite, não é uma convocação, é um convite. Se você quiser, e está aberto à igreja. Pastor, é só os líderes que têm que ir, os diáconos, obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores? Não. Eu quero abrir esta oração importantíssima para nós hoje, como igreja, para o povo também. Está aberto a todos essa oração. Se você quiser, nós estaremos reunidos a partir das 7h30. Não temos hora para terminar, porque Deus fala se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai manter o silêncio. E no silêncio de Deus, se a gente não tiver discernimento para entender o silêncio de Deus, nós vamos continuar. Porque Deus também fica em silêncio. E o silêncio de Deus às vezes já é uma resposta para nós. Amém, irmãos? Então eu vou terminar aqui essa live, porque eu tenho que ir para a igreja, né? Eu estarei lá. Os irmãos quiserem ligar, os irmãos quiserem perguntar alguma coisa no zap, nós estaremos juntos. Mas eu estou acompanhando a notícia
tá bom? Em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 13, versículo 8, diz que nada pode contra a verdade. Pela verdade, só a verdade. Então tem muitas pessoas que não têm compromisso com a verdade. E nós estamos realmente preocupados com essa mídia aberta, com essa mídia fechada, né? O canal aberto, canal fechado, repórteres que deveriam ter compromisso com o povo, com a verdade. Eles estão apenas interessados nos benefícios, né? No que isso vai trazer para ele. As pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, né? Eles não estão preocupados com a vida do próximo. E nós, pelo contrário, alguém vai dizer, mas se vocês estão se reunindo, vocês estão preocupados com a vida do próximo? Sim, nós estamos preocupados. Porque se eu paro a ordem do culto, né? Porque eu acredito que Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se nós pararmos o nosso serviço sacerdotal, o nosso ministério sacerdotal, por causa de um alarido, um alarme, um levante que está acontecendo no mundo inteiro, eu acredito que aí é que o mundo pode parar. Mas eu acredito que tudo gira, porque gira em torno de Deus, porque Deus é o centro, porque Ele está no controle, porque nada foge do controle do nosso Deus. Eu estou aqui falando isso ao vivo para vocês, todos aqueles que estão aí nos acompanhando pela live, né? Pessoas que são da igreja, que não são, estão vendo esse vídeo aí. Eu respeito minha autoridade, respeito o governo, por isso vou tomar todas as precauções cabíveis, mas eu não posso impedir o povo de ir e vir, e também não posso me dar o luxo de um momento como esse, que Deus precisa de mim como sacerdote, como obreiro, como servo, e eu parar o culto. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, por exemplo, né, no período veterotestamentário, você vai ver que os sacerdotes tinham que continuar colocando a lenha, continuar acendendo os luminares, né, do menorá, e eles não poderiam deixar que aquilo se apagasse. Então, independente do que esteja acontecendo, eu faço justamente o meu serviço, esperando que Deus ele venha interromper o meu trabalho e fazer sempre a vontade dele. Amém, irmãos? É a vontade de Deus que o menorá continue aceso. É a vontade de Deus que o fogo no altar não se apague. Está escrito em Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Mas não se apagará por quê? Porque tem um povo que serve a um Deus e que é fiel a Ele, a sua voz. E se Ele falar para a gente fazer o culto, ainda que seja com uma ou duas pessoas, nós vamos estar lá, enviando na live, mandando para você em casa, sem condenar o povo, sem julgar a sua fé, e abraçando você com muito amor, porque nós estamos sim preocupados e sabemos que somos agente e influenciador, e não queremos influenciar ninguém da maneira negativa, mas junto com o privilégio de ser um sacerdote, também veio a responsabilidade. E se eu sou responsável, também sou responsável pelo aquilo que está acontecendo. Porém, ouvindo a voz das nossas autoridades, tendo compromisso com a verdade, eu também não posso parar o culto. Então, irmãos, em nome de Jesus, repito, não é obrigado. Repito, hoje é o dia de oração. E se o nosso Deus falar ao coração do povo, que nós vamos fazer apenas pela live, que nós vamos também fechar, como muitos dos outros nossos irmãos já o fizeram, mas não são todos. Assim como nós estamos vendo mercados que estão abertos, aeroportos que não foram fechados, shoppings. Se alguém pode sair ainda para o lazer, a praia,
Alguém pode sair ainda para um shopping? Alguém pode sair ainda para pagar uma conta? Alguém não pode sair ainda para manter o fogo no altar aceso? Porém, mais uma vez, amanhã, neste mesmo horário, entre meio-dia e meio, nós estaremos fazendo aqui uma outra live para falar ao coração do povo, não apenas aquilo que está no meu coração e o que eu me posicionei para fazer, mas aquilo que Deus falou com toda a igreja. Se a igreja tiver que ficar em casa, por uma voz e autorização de Deus, a igreja vai ficar, mas o pastor vai estar lá, fazendo o culto. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar o nosso Brasil, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a nossa vida. Eu amo todos vocês. Amém? E é por isso que eu vou estar lá. E eu convidei algumas pessoas a morrerem comigo. Porque eu não preciso ser um mártir para ser mártir. Eu posso morrer todo dia. E Deus nos levantou para nós darmos a vida pelas nossas ovelhas. Nós temos que sofrer mais do que apenas os nossos sofrimentos, mas termos o coração quebrado de Cristo, o coração quebrantado de Cristo no lugar do nosso coração. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. É isso que o pastor tem no coração, mas vou buscar com o povo uma direção de Deus para sabermos se todos nós devemos andar nesse mesmo pensamento. Se a fé de alguns não alcançar e por isso ele ser enfermo, ou a fé de outros, mesmo tendo alcançado, se tornam enfermos, para que não haja dúvida no coração de nenhum e nem do outro. Nós queremos buscar a face de Deus e saber o que vai ser feito para aqueles que podem, para aqueles que não podem. Para aqueles que mesmo não tendo alcançado, alguma coisa acontecer com eles, eles não tenham dúvida que não foi a falta de fé. Ou se alguma coisa acontecer com aqueles que não vieram, eles não pensem, ah, meu Deus, eu peguei porque eu não fui naquele culto. Não queremos isso. Não queremos um misticismo, não queremos que haja uma espiritualidade gerada em torno do eu fui ou eu não fui. Nós não queremos alcançar a Deus dessa forma. Amém, irmãos? Não queremos que os irmãos se sintam super crentes porque foram, nem aqueles que não foram ficaram enfermos, ou alguma coisa aconteça depois disso, foi porque eu neguei a Deus. Não pense dessa forma. Deus lhe ama. Paulo fala isso em Romanos capítulo 14. Deus lhe ama e lhe acolheu, comendo ou não comendo, tendo fé para comer e fé para não comer. Deus lhe acolheu. O amor de Deus vai alcançar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Estou partindo para a igreja, irmãos. Deus abençoe vocês.